bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado por estar aqui, obrigado por essa oportunidade. Satisfação é nossa em recebê-lo. A reforma tributária já está em pauta há bastante tempo pelas mídias em geral, mas ainda não há muita clareza, né, para o cidadão que acompanha as notícias, enfim. E por estudos que o senhor tem acompanhado e se aprofundado no tema também, constatou que haverá aí uma grande quebra no orçamento, Sorriso, Estado de Mato Grosso. O que impacta aí, em que sentido, professor? Marlene, infelizmente as notícias não são das melhores e a gente pede aqui, vem aqui para chamar a atenção da população e de nossas autoridades, principalmente as autoridades responsáveis pelo agronegócio. A nova reforma tributária vai ter impacto severo no estado de Mato Grosso com relação a médio e longo prazo da redução do recolhimento dos impostos, né? Vão ser criados agora 2 impostos, né, para substituir IPI, COFINS e PIS, ICMS e ISSQN. É uma forma que a União está criando para diminuir o arcabouço de impostos que há no nosso país. Mas essa criação vai criar 2 impostos, que é o IBS e o CBS. Esses impostos vão tratar principalmente sobre bens e serviços. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai angariar o ICMS do Estado e o ISSQN do município. E quando houver esta fusão, esses valores que hoje é arrecadado no município e no Estado vão direto para a União e posteriormente vai ser feito uma divisão desse dinheiro para os municípios. E, da mesma forma, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. CBS vai reunir o IPI, a COFINS e o PIS, que são impostos federais. Mas com essa união, também todos esses recursos que hoje dividido entre o Estado e os municípios, eles irão todos para a União e terá uma nova forma de distribuição. O IBS, para você ter uma noção, a forma de distribuição dele vai ser 80%, vai ser levado em consideração 80% da população daquele local, ou seja, do município ou do estado, 10% vai ser métricas da educação, né, programas educacionais, 5% preservação ambiental e 5% repartido igualitariamente. O que eu quero dizer com isso? Com essa nova cobrança de impostos, o dinheiro vai para o governo federal e municípios como Sorriso, ou estado como o estado de Mato Grosso, que tem pouca população e bastante arrecadação, vai mandar mais dinheiro para a União e receber muito menos. Vai retornar muito menos. Então a gente precisa começar a nos organizar, as autoridades precisam se tomar conhecimento sobre o assunto, se inteirar do assunto e buscar aos nossos legisladores para que tomem providências. Porque como nós já não temos grande representatividade na Câmara Federal e na Câmara Estadual, com certeza o bolo da coisa aqui, do dinheiro, vai para os grandes centros. Então, assim, vamos pegar lá um exemplo que é da soja. A soja já não ela recolhe ICMS, mas nem tanto porque a maioria a exportação é isenta, né? Mas é o grande volume financeiro hoje do nosso estado e do município de Sorriso. O que vai acontecer? Esse dinheiro ele vai ser arrecadado e vai ser pago no destino do consumo final. Não vai ser mais na emissão da nota daqui de Sorriso para São Paulo. O dinheiro vai ser recolhido, o imposto, só lá no destino final. Ou seja, se for em São Paulo, que são os grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Essa arrecadação não vai vir mais para o nosso estado e, consequentemente, não vem mais para o município de Sorriso. Isso é gravíssimo. O secretário Rogério Galli tem falado muito sobre isso, mas nós precisamos nos movimentar para tentar fazer algumas alterações ou que haja alguma forma de compensar os estados e os municípios que vão sofrer esses impactos. O senhor dizia que podemos chegar a quase metade numa quebra aqui da arrecadação. Sorriso, hoje, o que mais arrecada é o ISSQN e ICMS. Isso, são um dos maiores impostos de arrecadação para se formar o orçamento público municipal. Que ficava no município. Ficam aqui.
né, e que a partir de 2026 até 2033 vai ter uma transferência, né, uma transição, e depois de 2033 a regra é geral. Quando nós tivermos essa transição, estudos feitos pela Secretaria de Finanças, do secretário Rogério Galo, prevê que o município de Sorriso perde 42% dessa arrecadação, desses índices. É muita coisa. É terrível. Lucas do Rio Verde perde 30%. Né? O maior município que vai perder é Campos de Julho, perde 69%. Porque é um grande produtor São também. São grandes produtores e nós temos baixa população. Né? E aí, imagina um cenário, municípios e estado que cresce. Município de Sorriso cresce a passos largos, 20% ao ano. Nosso estado também cresce a 10%, 8% aí. Os nossos índices de economia, de PIB, de arrecadação, sempre nós estamos aumentando a nossa arrecadação, porque nós estamos produzindo mais, né? O que vai inverter. Nós vamos continuar aumentando a nossa produção, mas a nossa arrecadação, o nosso tributo, os nossos impostos não vão ficar aqui. Vai para os grandes centros. E aí, como é que vai ficar a situação de um estado que precisa de pontes, de rodovias, de saúde pública, de educação? Isso vai ter um impacto tremendo nas nossas vidas. Então, precisamos realmente pensar, se fôssemos sugerir o que pode ser feito para mitigar esse problema, essa problemática, já que a lei está aprovada, né? A reforma foi aprovada em Brasília e não há muito o que fazer nesse sentido, né? Sim, tem a criação de um fundo de compensação. É importantíssimo que nossas autoridades e nossos representantes do agro, que é onde tem a força para estar exigindo, cobrando, né, do governo federal, participe desse fundo, então, de compensação. Inicialmente seria esse. Isso é o que a lei já prevê. Mas, infelizmente, Marlene, falta aquela segurança jurídica, né? A gente não acredita no governo federal, porque é um país continental, e sendo um país continental, é óbvio que o governo federal vai elencar as suas prioridades. E, portanto, os municípios que têm menos representatividade política, menos população, consequentemente, vai ficar de lado. E a gente já tem a fama de ser um estado rico, uma cidade rica. Não precisa. Então, é preciso, primeira ação de curto prazo, tentar participar desse fundo de compensação para poder lá ter a sua representatividade e discutir como que vai ser, então, essa compensação de estados e municípios pujantes como o nosso. Segundo, tentar alteração na lei, porque a lei está num período de transição. Ainda pode ser mudada. Ela pode ser alterada até 2033, e essa lei ela tem uma vigência de adequação de 50 anos. Então é bastante tempo, porque é complexa essa mudança para todos. Então é importante que a gente faça, assim, um empenho para tentar apresentar outras soluções para o governo federal, para que a gente possa não perder essa arrecadação. Porque é um contrassenso você produzir mais, gerar mais empresas, gerar mais empregos, gerar mais riqueza, e tudo isso que você está produzindo vai para outros estados, né? E você vai ficar sem a contraprestação. Eu sempre digo assim, pagar imposto já é ruim. Você pagar o imposto e não ter a contraprestação do estado, da União e do município, é pior ainda, porque daí o teu dinheiro realmente foi para o ralo. Mas é importante a gente se atentar, então, para tentar criar mecanismos, apresentar soluções para que a gente não sofra esses impactos e possa, sim, continuar contribuindo com a nação para produzir mais alimentos num preço justo, porque a gente sabe como é difícil, a gente vê aí direto agora, é o café, é o ovo, é a carne, todo mundo se preocupando, né? E se isso acontecer, com certeza vai ter impacto nesse sentido também, porque se esse cenário não for revisto, o que vai acontecer provavelmente com o município e o estado? Vão criar novos impostos, vão ter que taxar mais alguma coisa. E aí, essa reforma tributária que foi prometida para melhorar e desburocratizar, ela vai acabar aumentando o imposto. A centralização por si só já é um contrassenso. Se você pensar que quem está perto da comunidade é a prefeitura e não o governo federal, né? O estado mais do que o governo federal. Então está tudo invertido realmente, né, professor? E inclusive, né,
É importante dizer que também, além dessas criações, né, como eu digo lá na sala de aula, a pegadinha aqui é também a cobrança da carga tributária, por exemplo, de profissionais liberais, advogados, médicos, contadores, que hoje em média é entre 15% e 17%, né? TI, software, que hoje a carga tributária desses segmentos, restaurante é 18%. Restaurante ainda vai ter uma melhora, vai deixar de contribuir com a média de 18% para 13,25%. Mas de profissionais liberais, que é médicos, advogados, contadores, e entre outras profissões, né, TI, igual eu citei aqui, a média vai para 26% na cobrança dessa nova de contribuição. Então, sai de 15 para 26. É um impacto muito grande nessas profissões. E toda vez que você tem um aumento da carga tributária, o que o profissional liberal vai fazer? O médico vai fazer? Ele vai aumentar o preço do serviço dele também. Né? Tá certo. E todo esse impacto vai trazer transtornos nas nossas vidas e é por isso que a gente vem aqui fazer esse alerta e pedir para as nossas autoridades e para os empresários também se organizarem, se planejarem, porque a carga tributária vai afetar consequentemente a sua empresa, o seu comércio ou a sua indústria. Perfeito. Professor Estevam Calvo, estamos num momento importante no país, né, já que é de tributos que a gente fala, que é o da declaração do imposto de renda. O que nós temos que lembrar para o cidadão nesse momento, professor? Marlene, desde o dia 15 de março iniciou, né, a declaração do imposto de renda do ano de 2025, exercício 2024. A grande alteração é que aumentou o valor da faixa de isenção, né, para 2 salários mínimos, então R$ 2.824. Quem ganha até esse valor está isento, né, mas é obrigatória a declaração. E esse ano também tem a declaração pré-preenchida, que desde ontem, né, 1º de abril, apesar de ser o dia da mentira, a Receita Federal, essa é verdadeira, a Receita Federal liberou lá a declaração pré-preenchida, para quem quiser já entrar no ECAC lá e fazer, né? Não aconselho sempre procurar um contador, porque um detalhe colocado errado na declaração de imposto de renda vai te trazer problema e vai te trazer tributação, multa e assim por diante. Procure um contador. Então, aquele que tiver rendimentos aí de até R$ 30.639,90 está isento de tributos, mas tem que prestar a sua declaração de imposto de renda até o dia 31 de maio de 2025. As alíquotas continuam progressivas, né? Até R$ 2.112 isento, de 2.112 a 2.800, 7,5%, de 2.800 a 3.700, 15%, de 3.700 a 4.600, 22,5%, e acima de 4.600, 27,5% é a alíquota de porcentagem de tributação do imposto de renda 2025. Muito bem. Aí. E olha que nós estamos falando aqui de um imposto que não está naquilo tudo que foi dito há pouco, né? Sim, não tem nada a ver com o que a gente falou agora há pouco. Essa aí é a famosa mordida do leão, né? Em cima dos seus lucros, do que você obteve ao longo do ano, você ainda é obrigado a pagar este imposto, né? E a gente sabe que a carga tributária no Brasil é uma das maiores do mundo, e o que a gente pede é no mínimo isso, que tenha um respeito ao dinheiro público e que devolva ao cidadão aquilo que ele paga, né? Devolver em serviços, né? Uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, para que a gente possa, assim, continuar desenvolvendo a nossa nação e crescendo cada vez mais. Em relação à declaração, ela é importante porque, além de ser um documento oficial que vai auxiliar caso de financiamento, uma série de outras situações, né, professor? Ela possibilita, inclusive, retornar para o bolso uma parcela disso, pelo menos, sim, né? A restituição. Sim, com certeza. Quem fizer a sua declaração de imposto de renda, quem faz mais rápido tem prioridade na restituição, né? Que vai acontecer nos meses de maio a setembro de 2025, né? A lei também prevê prioridades para idosos, professores, deficientes e quem já usou
pré-cadastro, né, a declaração pré-preenchida, ou Pix, né? Quem formar o Pix também vai receber prioritariamente aí a restituição do imposto de renda. Tudo isso tem que ser feito até... Dia 31 de maio. Quem 31 não de fizer maio. até o dia 31 de maio, pode sofrer uma multa que é no mínimo de R$ 167 reais, estou arredondando os números aqui, podendo chegar até 20% do valor da sua declaração de imposto de renda. Muito bem. Obrigada, professor. Algo mais que o senhor queira dizer? O tema é extenso, complexo, né? Não tanto do imposto de renda como desses outros tributos. A gente não falou foi das alíquotas desses novos impostos. Vai somar ou muda alguma coisa? São novas alíquotas também, né? Bem específicas. Específicas. Perfeito. E ela vai ser implantada gradativamente. O primeiro ano é de 0,1% a 0,9% e aí ela vai subindo e vai saindo aqueles impostos que nós conhecemos aí, ICMS, IPI, COFINS. Então vai diminuindo um e aumentando o outro. Muito bem. E é sempre momento do cidadão cobrar o seu representante, que nós todos estamos representados, inclusive por quem escreveu esta reforma, trabalhou nesta reforma lá em Brasília, né, professor? Com certeza. É muito importante essa reforma, é necessária essa reforma, mas havia uma promessa de, primeiro, desburocratizar, ou seja, diminuir os impostos e essa questão de que você paga isso, mas aí você é isento daquilo, sabe? Aquela coxa de retalho que nós temos hoje. Se nós pegarmos um regulamento de ICMS do Brasil, é um calhamaço assim, porque cada estado tem o seu. Ninguém dá conta de estudar. Não dá. Aí um tem benefício, outro não tem benefício, né? A lei extingue todas as formas de benefícios, como por exemplo para o nosso estado o PRODEI, que vai ser extinto, né, também. Isso é ruim para nós, mas infelizmente é necessário para desburocratizar, porque havia uma guerra fiscal, então vai acabar a guerra fiscal. Mas em contrapartida acaba todos os benefícios criados. Esse ponto é bom, é relevante da lei, de desburocratizar. A questão a promessa também de se fazer a reforma tributária é para a gente sair desse cenário. O Brasil hoje é o país que mais se arrecada impostos no mundo. Essa organização é necessária para que haja uma redução da nossa carga tributária. Mas o que nós estamos vendo na prática é que não vai acontecer isso, pelo menos no primeiro momento. Porque a gente, como eu citei aqui, várias outras atividades vai aumentar a tributação, né? E isso aí vai fazer com que a arrecadação seja maior também. Então é importante que a gente lute para que essa lei seja implantada assim, que seja facilitada a nossa vida, mas que também ocorra uma redução da carga tributária. E a redistribuição de outra maneira, de não renda. Que está colocada agora, né? Não centralizado em Brasília para voltar aos poucos depois, ou nem voltar. Os nossos avós já falavam, né? Querem juntar tudo num bolo para depois dividir a fatia do bolo, não tinha? Por aí, isso então, aí mesmo. infelizmente, a gente sabe que essa fórmula nunca funcionou, né? Depois essa fatia do bolo não volta. Então, é importante que a gente lute, sim, para que tenha percentuais claros de retorno para cada estado, para cada município, porque senão os gestores também não terão como trabalhar. Perfeito. Como é que vai trabalhar se ele não sabe quanto ele vai receber de orçamento? Ou verdade. Quanto que vai cair o meu orçamento, então, já que eu vou ter que ter medidas drásticas de redução, de cortes, quanto que vai ser esse valor e como nós vamos fazer para poder continuar atendendo a população? E outra, tem aspectos aí nesse meio que, se a gente olhar um pouquinho mais fundo, dá para conversar vários dias, não é? Porque toda a máquina do município vai trabalhar para arrecadar o ISS-QN e não vai receber nada para isso? Não vai receber. É outro ponto também que a gente questiona muito. Por que o estado e o município vai ter obrigação de fiscalizar ISS-QN, ICMS, que são os grandes impostos nossos aí, se vai tudo para a União? Como que vai ser feita essa fiscalização? Pois é, são muitas perguntas. Rende mais falas. Obrigada, professor.